Olá a todos. Bem, vamos começar esse nosso papo aqui sobre Nelson Rodrigues. Bem, primeiro vamos começar falando sobre a biografia do Nelson. Nelson Falcão Rodrigues, né, ele nasceu na cidade do Recife, dia 23 de agosto. Era o quinto de 14 filhos, né? 14 filhos. Mas ele nasceu em Recife, mas logo com 5 anos o pai dele, Mário, mudou-se com a mãe e os irmãos para o Rio de Janeiro, onde o Mário era um jornalista e começou a tentar essa vida de jornalismo no Rio de Janeiro. E em 1925 ele funda o primeiro jornal, Amanhã. Ou seja, desde 1925, Nelson começa a ter essa convivência nas redações do jornal, né? Com 13 anos, o Nelson então começa a trabalhar como repórter policial. Repórter policial é muito importante na vida do Nelson, porque é lá que ele vai beber de acontecimentos da vida, do como a vida é de verdade, né? Então, com 14 anos, ele escreveu o artigo A Tragédia da Pedra, que foi um sucesso enorme. Bem, em 1929, o pai funda um outro jornal chamado A Crítica, depois de abandonar aquele primeiro, e no local onde ocorreu o primeiro assassinato, o assassinato do irmão, ilustrador e pintor Roberto Rodrigues. Quer dizer, o Nelson também já desde cedo é colocado em contato com a tragédia, né? Com a morte ali ali do lado, acontecendo dentro da coisa. Angustiado com a morte do filho, Mário então se entrega à bebida e falece em 15 de março de 1930. Ou seja, o pai angustiado com a morte de um dos filhos, né, o Roberto, que é irmão do Nelson, faleceu, se entregou à bebida e faleceu em 15 de março de 1930. Assumindo então o jornal, Milton e Mário Filho assumem o jornal, que foi fechado meses depois com a vitória de Getúlio Vargas na Revolução de 30, e nisso a família do Nelson começa a passar dificuldades financeiras. Em 34, Nelson descobre que está com tuberculose, mais uma vez a coisa da tragédia tomando conta, a morte chegando perto de Nelson, e ele fica internado no Sanatório Popular, em Campos do Jordão. Em 36, o seu irmão Mário Filho, cronista esportivo, se torna sócio do Jornal dos Esportes. E aí o Nelson começa a fazer contribuições, escrever sobre o jornal, que é outra coisa que vai impactar muito a sua obra dramatúrgica, por ele ser um tricolor doente, torcedor do Fluminense, né? Então ele passa a escrever também no Correio da Manhã, Jornal Última Hora, Manchete Esportiva e Jornal do Brasil. A partir daí, em 1944, ele começa a escrever Meu Destino é Pecar, sob o pseudônimo de Susana Flyer. E foi um folhetim que fez muito sucesso, foram 38 capítulos e foi lançado em livro depois, no mesmo ano. E a partir daí ele escreve Escravas do Amor, Minha Vida, todos com esse pseudônimo Susana Flyer, né? E que foi um grande sucesso. E em 51, o jornalista Samuel Weiner, que é um jornalista muito importante para o jornalismo carioca, funda o jornal Última Hora, no qual muitos dos irmãos de Nelson vão trabalhar, inclusive algumas mulheres, e no qual Nelson publicou A Vida Como Ela É, uma série de crônicas escritas na sua coluna diária do jornal. Aí Nelson usa toda a sua experiência como repórter policial e começa a escrever A Vida Como Ela É uma obra-prima de crônicas e contos. Bem, indo para as obras dramatúrgicas, então a gente vai usar o estudo de Sábato Magaldi, que é um estudioso da obra do Nelson. Foi muito importante esse estudo do Sábato, que dividiu a obra do Nelson em psicológicas, míticas e tragédias cariocas. Tá? A gente vai começar falando das psicológicas. São obras importantes, que A Mulher Sem Pecado,
são constituídas de A Mulher Sem Pecado, Vestido de Noiva, Valsa número 6, Viúva Porém Honesta e Anti-Nelson Rodrigues. Bem, A Mulher Sem Pecado. Vamos começar falando, foi a primeira obra do Nelson. A história gira em torno do excessivo ciúmes que o Olegário sente pela sua segunda esposa, a Lídia, e com quem e como isso atrapalha a vida do casal, né? E isso piora ainda mais porque o Olegário fica paralítico, ou seja, da cintura para baixo ele não sente nada. Então, a partir daí, ele começa a desenvolver os ciúmes doentio da mulher e contrata pessoas para vigiar e tal. E na casa ainda mora o chofer Humberto, a mãe do Olegário, Dona Ninha, que é tido como insana, mas nenhum mal faz, o Maurício, irmão de criação de Lídia, assim como a criada Inésia e a mãe de Lídia, Dona Márcia. É uma peça que eu colocaria no ramo das intermediárias, né, de Nelson. A primeira obra dele, ele ainda está desenvolvendo um estilo, o estilo ainda está se amadurecendo, está amadurecendo dentro da obra. E então, também temos a Valsa número 6. Valsa número 6 também está dentro desse espectro de obras intermediárias, no meu entender, no meu julgamento. É uma obra que ele fez para a irmã caçula dele, Dulce Rodrigues, que queria ser atriz. É um monólogo, tem como personagem principal uma menina de 15 anos, Sônia, que foi morta, assassinada, e ela luta para entre um delírio e outro conseguir montar o quebra-cabeça das suas memórias. É uma peça difícil, é uma peça que não tem muita linearidade, até pela questão de ser uma menina assassinada, então é um delírio. Muito difícil de ser feita, em que muitas atrizes se aventuraram em tentar fazer. Viúva Porém Honesta. Viúva Porém Honesta é a maior incursão de Nelson Rodrigues na comédia. É a maior tentativa de Nelson de fazer uma comédia. E deu muito certo. Foi uma peça, é uma comédia ao estilo de Nelson, né? O estilo de Nelson não é uma comédia rasgada. Então, Dr. Albuquerque Guimarães, diretor do jornal A Marreta, e um dos jornais mais influentes do país, não consegue convencer sua filha única, Ivonete, a deixar de velar seu marido morto, Dorothy Dalton, e voltar a ter uma vida normal, uma vez que tem apenas 15 anos e pode se casar de novo e lhe dar netos. Esse é um plot que começa e você vê que não é uma comédia no sentido literal da coisa. É uma comédia ao estilo Nelson Rodrigues, né? E como Dorothy Dalton morreu atropelado por uma carrocinha de picolé chicabom, e como nenhum dos contratados achou uma solução para o caso, o jeito foi ressuscitar o morto para que Ivonete deixasse de ser viúva. O trabalho fica por conta do Diabo da Fonseca, que através de uma sessão espírita reaviva o defunto, livrando a menina da tal viuvez indesejada. Como prêmio, o demônio desposa Ivonete. Tem também o crítico, né, Dorothy Dalton, o crítico de teatro, que ele aproveita para fazer uma crítica. Anti-Nelson Rodrigues. Essa peça, o Nelson foi desafiado, ou se autodesafiou, a escrever uma peça que não tivesse o estilo Nelson Rodrigues, porque todo mundo considerava Nelson Rodrigues um pervertido. Então ele queria fazer uma peça que não fosse ao estilo, que fosse o anti-Nelson Rodrigues. A peça narra a história de Oswaldinho, filha de Teresa e Gastão, um jovem mimado pela mãe e desprezado pelo pai. Inescrupuloso, ladrão e mulherengo, se torna dono de uma das fábricas do pai e se apaixona por uma funcionária recém-contratada, a jovem e incorruptível Joyce. Acostumado a ter tudo o que quer, Oswaldinho tenta comprar Joyce, que espera por um amor desde menina e não se deixa levar pelo dinheiro.
é uma peça Nelson Rodriguiana do início ao fim. Bem, Vestido de Noivo é a obra de referência do teatro brasileiro, que incorpora-se às mais notórias conquistas da modernidade cênica, marcando o encontro do texto de Nelson Rodrigues com uma encenação primorosa de qualidade de Zimbinski para o grupo carioca Os Comediantes. Bem, o autor ele coloca em 3 planos diferentes. Ele traz, o Zimbinski traz uma interpretação realista, também a obra pede isso, né? O autor situa então essa obra com uma trama de ações simultâneas em tempos diferentes, a partir do acidente de que é vítima. A protagonista Alaide, em estado de choque, reconstitui os acontecimentos marcantes do seu passado próximo e se entrega às fantasias do subconsciente, encontrando-se com o território do imaginário, com Madame Clécy, com quem se identifica e se compensa do cotidiano insatisfatório. Vestido de Noivo é uma das obras-primas de Nelson Rodrigues. Vamos às peças míticas. Álbum de Família, Anjo Negro, Senhora dos Afogados e Doroteia. Vamos começar com Doroteia. Doroteia é uma peça que tem sua dificuldade. Eu colocaria ela entre as peças intermediárias de Nelson. Afinal, um autor ele não pode ser genial o tempo todo. Geralmente os autores têm suas peças geniais e têm também suas peças intermediárias, que seriam as peças que sua genialidade não é tão presente. No meu entender, Doroteia é uma peça intermediária. Então, depois da morte do filho, Doroteia resolve abandonar a prostituição e procurar por suas primas em busca de uma vida virtuosa. As 3 viúvas, no entanto, a repudiam por causa do seu passado e por julgarem que sua beleza atrai o pecado. Para aceitá-la, elas impõem uma condição: Doroteia precisa ficar feia. Senhora dos Afogados. Senhora dos Afogados é talvez a minha peça mítica que eu mais admiro e que eu mais gosto, porque o simbolismo dentro de Senhora dos Afogados é muito grande. A relação com o mar nessa obra é uma relação muito bacana, que o mar traz pensamentos, o mar passa o tempo, o mar é a morte, enfim, o mar tem um significado dentro dessa obra muito grande. Moema, filha mais velha de Misael e Dona Eduarda, guardavam amor pelo pai e resolveu afogar suas irmãs mais novas, Clarinha e Dora, no mar para não dividir a atenção do seu pai com elas. E aí também nas peças míticas a gente vê toda essa relação interfamiliar sendo decupada de maneira simbólica. A trama é cheia de mistérios e Moema consegue ser a única mulher na vida do seu pai, porém ele morre e ela fica só. Então, Senhora dos Afogados é uma peça mítica, mas muito mal montada, muito mal compreendida, porque, como toda tragédia, Senhora dos Afogados é uma tragédia. Os encenadores costumam pesar a tragédia dentro da tragédia. Então, eles não, no meu entender, não confiam muito na força da palavra e procuram pesar da encenação, trazendo figurinos negros, interpretações dramáticas beirando a tragédia. Enfim, eles fazem uma caricatura de Senhora dos Afogados. Não são todos, claro, teve montagens excepcionais de Senhora dos Afogados, porém a maioria cai nessa armadilha. Anjo Negro. Anjo Negro é a peça mais asquerosa de Nelson Rodrigues. Porque Anjo Negro, ele falou: vocês me acham pervertido? Pois vocês vão ver com Anjo Negro.
Anjo Negro é uma peça que mistura racismo, que mistura questões intrafamiliares, que é uma peça muito, muito, muito difícil. Nelson é uma peça, eu diria, quase não encenável. Não encenável, ela é uma peça para leitura, é uma peça muito difícil para quem quer encenar essa peça. Ismael e Virgínia lamentam a morte de seu terceiro filho quando aparece Elias, um homem branco e cego, irmão de Ismael, que é impedido de entrar no funeral. Ele revela a Virgínia que Ismael nunca aceitara ter um irmão branco e que fora ele o causador de sua cegueira quando eram meninos. Depois de uma série de confissões, Elias e Virgínia deitam-se, o que desencadeia uma sequência de revelações e problemas. É uma peça muito difícil, para poucos. Álbum de família. Álbum de família é, para um psicólogo, a peça que ele tem que ler. É uma peça que trata de uma maneira exacerbada de relações intrafamiliares. Caricatas, exacerbadas, enfim. Nem sempre as relações familiares se dão dessa forma, mas Nelson é um prato cheio para o psicólogo. Álbum de família é um prato cheio para um psicólogo. Jonas, o patriarca, tem o hábito de trazer garotas de 12 a 16 anos para casa para desvirginá-las e com isso extravasar o desejo sexual que sente pela sua filha caçula, Glória. Conta para isso com a ajuda da cunhada Ruth, que, apaixonada, faz qualquer coisa por ele. Glória, por outro lado, tem uma adoração pelo pai, que aparentemente também está além de ser meramente filial. Ou seja, também tem uma atração, poderia ser entendida como sexual também pelo pai. O primogênito Guilherme também se sente atraído pela irmã Glória, tendo chegado ao ponto de se castrar para evitar consumar esse desejo. Já o segundo filho, Edmundo, é perdidamente apaixonado pela mãe, Dona Senhorinha. Paixão esta que impede que consiga consumar seu casamento com Heloísa. Já Dona Senhorinha, por sua vez, nutre um amor proibido por um terceiro filho, Nonô, que, tendo enlouquecido subitamente há alguns anos devido a um contato incestuoso com sua mãe, passou a correr nu pelos campos da fazenda, onde se passa a história, urrando e gritando constantemente. Ou seja, são relações familiares levadas ao extremo, em uma fazenda fechada. A única referência que temos de cenário é que é numa fazenda, e é uma peça genial e pesada. Tragédias Cariocas. Tragédias Cariocas, a gente começa a conseguir respirar, e vem A Falecida, depois tem Perdoa-me por Me Traíres, Os Sete Gatinhos, Boca de Ouro, O Beijo no Asfalto, Bonitinha Mais Ordinária, Toda Nudez Será Castigada e A Serpente, fechando com uma última peça que Nelson escreveu. A Falecida. A Falecida foi uma encomenda da Fernanda Montenegro para o Nelson, e Nelson escreveu a protagonista Zulmira, moradora do subúrbio do Rio de Janeiro, que aliás é o grande universo Nelson Rodriguiano, que é o subúrbio do Rio de Janeiro. Acredita-se moribunda por causa da tuberculose, ou seja, Nelson sofreu de tuberculose e colocou isso nessa peça. E deseja para si mesmo um enterro de luxo para compensar a vida modesta. Então, nessa peça, é uma peça bem engraçada, não chega a ser uma comédia, mas Zulmira resolve ter um caso com um chefe para que ele pague o enterro dela.
Perdoa-me por me traíres, perdoa-me por me traíres. O título já diz tudo, né? O título já é de uma necessidade de reflexão muito grande. Eu te peço perdão porque você me traiu. Eu sou o culpado da sua traição comigo. Bem, poderíamos ficar horas aqui falando sobre traição e essa frase que inverte, né, as relações de traição, como Nelson gostava de inverter as relações entre os personagens e a vida real. Então a peça conta a história de Glorinha, uma adolescente órfã, reprimida pelo casal de tios com quem vive. Ela procura a ajuda da cafetina Madame Luba. O tio Raul, ao descobrir que Glorinha se prostitui, decide então revelar segredos sobre a sua origem. É uma peça muito bacana, perdoe-me. É a única peça que Nelson quis fazer como ator. Ele fez o seu Raul e é uma das grandes peças de Nelson, tá entre as geniais. Sete Gatinhos talvez seja a peça mais popular do Nelson. É uma peça que muita gente gosta de montar. É uma peça, tá dentro do universo suburbano de Nelson. É a história da família do seu Noronha, em especial de Silene. Ela é a caçula das 5 filhas de Araci e seu Noronha. Seu Noronha é um contínuo da Câmara dos Deputados, mora no Grajaú com a mulher, Dona Araci, e suas filhas, Aurora, Hilda, Débora, Arlete e Silene, de apenas 16 anos. Essa, a caçula, é a mais mimada de todas e, por ser a única pura, ou seja, a única que não perdeu a virgindade, tem um direito a uma boa educação em colégio interno. Mas logo a vida deles toma um rumo diferente quando a garota é acusada no colégio de matar a pauladas uma gata grávida. E aí a família começa a desmoronar, né? E, enfim, é uma peça bem dentro do universo, está entre as geniais de Nelson. Sete Gatinhos é muito, muito bacana. Os filmes das obras de Nelson, eles não correspondem à dramaturgia de Nelson, no meu entender. A dramaturgia de Nelson está muito acima do que a gente pode ver na cinematografia feita das obras de Nelson. Bonitinha Mais Ordinária. Aí está Lucélia Santos fazendo a Bonitinha. É uma peça que é chamada Bonitinha Mais Ordinária ou Otto Lara Rezende, que essa peça. Nelson era amigo dos 3 mineiros, que é o Mascarenhas, o Otto Lara Rezende e Fernando Sabino. E, segundo Nelson, ele ouviu o Otto Lara Rezende uma vez falar que mineiro só é solidário no câncer. E essa frase, apesar do Otto Lara Rezende dizer que nunca falou essa frase, mas o Nelson ficou com isso na cabeça e não se sabe se é uma pegadinha para cima do Otto Lara Rezende ou se realmente houve essa conversa. Mas a questão é que Nelson ficou com essa frase na cabeça e ele escreveu essa peça em cima dessa frase, porque ele estava descrente da humanidade. Ele achava que não o mineiro, mas toda a raça humana só é solidário no câncer. O câncer naquela época entendido como uma doença terminal, incurável, a perdição total, a proximidade da morte inevitável, né? Então, Heitor Werneck é um milionário que pede ao genro Peixoto que procure dentre seus funcionários um rapaz para se casar com sua filha caçula de 17 anos, Maria Cecília. A razão é o fato da filha ter sido estuprada por 3 homens desconhecidos quando estavam no automóvel dirigido por Peixoto, que sofreu uma pane num local ermo. O escolhido é Edgar, funcionário há 11 anos na companhia,
Mas no primeiro encontro, Heitor humilha Edgar, considerando que ele fosse um novo Peixoto, ou seja, ia ter que engolir tudo. O genro que se casou com a outra filha apenas pelo dinheiro. Edgar não aceita o compromisso, xinga Heitor e abandona o emprego, mas volta atrás por se sentir atraído por Maria Cecília e também por saber da realidade da moça com quem ele é apaixonado, a vizinha Ritinha, né? Mas essa peça, Nelson Rodrigues, ao final, redime a humanidade e faz com que Edgar rasgue o cheque e fuja com Ritinha. Toda nudez será castigada. É uma peça, está entre as medianas, não é uma peça assim de grande genialidade do Nelson, pelo menos no meu entender, tá? E Herculano, pertencente a uma família conservadora, povoada de tias, faladeiras e beatas, fica viúvo e com um filho para tutoriar. Esse filho, Serginho, pede ao pai que jure que nunca mais vai casar-se e Herculano então faz o juramento. Patrício, irmão de Herculano, endividado com mulheres e jogo, consegue apresentar ao irmão uma prostituta, por quem o protagonista, Herculano, fica perdidamente apaixonado. Ela é Geni, uma mulher que vive diariamente a agonia e o êxtase de uma obsessão, morrer de câncer no seio. Contra tudo e contra todos, Herculano casa-se com Geni e a leva para viver consigo no casarão da família. Ali, Geni conhece Serginho, por quem se envolve e se apaixona. Serginho pretende acabar com o casamento do pai a todo custo e, apesar de suas tendências homossexuais, mantém um caso com a madrasta. A Serpente, a última peça do Nelson, talvez uma das mais brilhantes, com menos personagens. A peça é a história de duas irmãs de classe média carioca que se casam no mesmo dia e vão morar no mesmo apartamento com seus respectivos maridos. Lígia divorcia-se e continua morando com a irmã Guida e seu cunhado Paulo. Guida, nutrindo a paixão pela irmã, oferece o próprio marido para ter uma noite com Lígia. Bem, e por último, Boca de Ouro. Deixei essa peça porque é a minha preferida. Boca de Ouro, o personagem é descrito através de 3 relatos diferentes. Como bom jornalista que é, Nelson Rodrigues mostra que o fato é uma história, né? A morte de Boca de Ouro, contada por sua ex-amante, Dona Guigui. No primeiro relato, Dona Guigui coloca a Boca de Ouro como um perverso, um homem cruel, insensível, capaz de matar um pobre diabo, como Leleco e a sua mulher Celeste. No segundo, ela, sabendo que o Boca morreu, ela, como é louca apaixonada por Boca, ela coloca a Boca como um ente trágico, que foi levado pelo destino, um cara bom que é levado pelos outros maus, Leleco e Celeste. E o terceiro, então, ela destaca não só o poder do Boca e a crueldade, mas também as suas inseguranças. Então é uma peça brilhante, bem atual, que fala sobre, esse criminoso Boca de Ouro, que hoje poderiam ser identificados com as milícias ou como os traficantes. É isso aí, gente. Eu usei como biografia também a Wikipédia. Espero que tenham gostado da apresentação e até a próxima. Leiam Nelson Rodrigues, comprem os livros, façam as peças e sejam felizes com Nelson Rodrigues.